Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, dando as boas-vindas ao Cláudio Humberto nesta sexta-feira. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Cláudio Humberto, antes da gente falar de reforma política, porque nós vamos ter um entrevistado importante já aqui no programa, eu queria só abordar com você a expectativa para essa revisão da meta, mas vai ficar para já, porque o nosso entrevistado já está na linha. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, autoridade extremamente qualificada para dar prestígio para o nosso programa e também para falar sobre política, porque afinal de contas ele é a maior autoridade do sistema eleitoral vigente no país. Ministro Gilmar Mendes, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder e já pergunto ao senhor o que o senhor está achando dessa história de fundão, distritão, é o caminho para o país ter uma eleição mais limpa a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. Olha, nós estamos enfrentando uma situação muito peculiar. A reforma política foi, de certa forma, abortada, vamos dizer assim, no contexto dessa confusão aí que se estabeleceu com a acusação ao presidente e tudo mais. A Câmara dos Deputados voltou toda a sua atenção para essa denúncia feita pelo Procurador-Geral e agora, então, nós temos que retomar. Eu estou saudando a retomada do início desse processo, que, em parte, no que diz respeito ao processo eleitoral, terá que findar até setembro. Nós temos também alguns impasses que precisam ser considerados. O Supremo, não faz muito, declarou a inconstitucionalidade da doação corporativa das empresas para as eleições. Então, só resta a doação de pessoas físicas, o que se tem revelado insuficiente. Então, nesse contexto é que os parlamentares estão tentando conceber o chamado fundo democrático e coisa do tipo. O problema é como distribuir esse fundo, como quantificá-lo de maneira adequada, e agora ele veio acoplado a essa ideia do chamado distritão. Não é? Nós chegamos a discutir a lista pré-ordenada, a chamada lista fechada, mas agora vem essa proposta. Eu não quero emitir ainda juízo mais seguro sobre esse tema. A mim me preocupa outros aspectos, por exemplo, a disciplina que está se fazendo a doação de 10 mil para lá e para cá, que pode permitir aí aquilo que eu tenho chamado de um laranjal, mas vamos aguardar os debates que serão certamente mais sólidos no âmbito do próprio plenário da Casa. Ministro, muito boa tarde. Eu fico preocupado porque eu sei que o senhor é uma pessoa que tem, inclusive, discutido com o próprio presidente Temer a questão da reforma política, da política que o Brasil precisa e etc. O senhor, inclusive, tem ideias muito interessantes sobre formas de governo, o governo parlamentarista. Eu gostaria que o senhor me primeiro expusesse qual a sua proposta fundamental, né, para uma reforma política. E, de outro lado, o senhor não percebe que essa comissão tem até umas ideias interessantes e tal, mas eles estão privilegiando outros aspectos menos importantes ou menos urgentes para a questão da reforma política? Cláudio Humberto, na verdade a gente sabe que nesse tipo de proposta, primeiro o relator, que é um deputado conhecido e muito trabalhador, o deputado Vicente Cândido, ele tenta conciliar posições. E aí também vem aquilo que a gente chama, na linguagem, o bode na sala, né, na linguagem popular. Quer dizer, colocam lá uma ou outra proposta para ver se é rejeitada e aceita, se outras passam. De modo que nós ainda temos que analisar todas essas propostas com muito cuidado. Nessa mistura da reforma, por exemplo, colocaram lá a questão do mandato de juízo dos tribunais superiores, o que tem que ser refletido com muito cuidado e não se pode fazer dessa forma tão assodada. No que diz respeito aos debates que nós temos tido, inclusive na Justiça Eleitoral, eu tenho dito que, e aí seguindo inclusive experiências que têm sido reveladas aí por historiadores, e você vivenciou isto, nós fomos colegas no governo Collor, nós sabemos que o impeachment vem sendo entre nós, de certa forma, o único modelo de retirar o presidente da
República, por conta, inclusive, do seu fortalecimento, da sua fortaleza institucional. E nós sabemos que, dos 4 presidentes últimos que já encerraram o mandato, só 2 encerraram o mandato de maneira normal, Lula e Fernando Henrique. O presidente Collor e a presidente Dilma foram atingidos por impeachment, o que dá um alto grau de instabilidade para o sistema. Por isso, eu tenho me perguntado, e vários colegas têm se perguntado, se não seria o caso de nós separarmos a presidência da República da governança e da administração. E aí nós precisávamos combinar isso, como funciona, de certa forma, de uma maneira talvez mais enfática, o modelo francês ou o modelo português, de modo que o presidente é chefe de Estado, pode estabelecer diretrizes políticas, mas o governo será feito por um primeiro-ministro com apoio no parlamento. Eu imagino que, se nós avançássemos dessa maneira, possivelmente nós, no futuro, quando tivéssemos uma crise, teríamos um fusível, não é? A crise não iria diretamente para o Palácio do Planalto, mas ficaria no contexto do parlamento. Isso se resolveria nesse âmbito. Acho que isso seria positivo. Por outro lado, eu tenho a impressão de que uma certa parlamentarização traria maior responsabilidade, tanto para os eleitos, os deputados, como para os eleitores, porque essa gente passa a ser copartícipe na gestão pública. Hoje nós sabemos que se aprovam projetos sem nenhuma noção de responsabilidade fiscal. Na medida que alguém compõe uma base governamental e tem que ter essa responsabilidade pelo resultado do governo, acredito que a atitude será outra. Acredito que haverá até uma melhor qualificação dos parlamentares que serão escolhidos. Agora, ministro, tem inclusive exemplos bem práticos. Eu me lembro que nos anos 1990, salvo engano, a Itália, por exemplo, teve 11 governos num período muito curto, de pouco mais de 2 anos. E em razão das sucessivas crises, né, o governo caía e vinha outro e etc. E o país caminhou normalmente, as instituições funcionaram normalmente, as crises eram resolvidas com a substituição do governo, até que se chegou a um governo estável e que tocou o país durante vários anos. O senhor também considera que, por exemplo, no caso francês, ou salvo engano, o presidente tem alguma responsabilidade governativa na área de relações exteriores e na área de defesa? O senhor também é uma ideia que lhe agrada que o Brasil adote porque, na verdade, também na nossa Constituição, isso está aderido à ideia de chefia do Estado, né? A responsabilidade pelas Forças Armadas, a responsabilidade pelas relações exteriores. Eu imagino que, nesse contexto, inclusive, os ministros poderiam ser nomeados diretamente pelo presidente. Ministro Gilmar Mendes, eu queria perguntar para o senhor a respeito de financiamento de campanha, né? Que é um assunto que tem chamado muita atenção aqui dos nossos ouvintes, já que a gente está aqui às vésperas dessa decisão que vai ser tomada pelo Congresso Nacional. Pensando de uma forma até meio empírica, qual que o senhor acha que é a forma mais justa, menos lesiva à sociedade como um todo para financiar a campanha política, já que algum gasto há de haver? Quem que deveria pagar essa conta, na opinião do senhor ministro? Só que esse tema é extremamente difícil porque houve aí uma série de perversões. A nossa experiência era de que a campanha formalmente era financiada pelos cidadãos que faziam doação individuais. Na prática, isso até a eleição do presidente Collor, já havia, e isso inclusive nas eleições realizadas no sistema militar, já havia a doação por baixo do pano, vamos chamar assim, a doação de caixa 2 pelas empresas. Quando veio a CPMI Collor-PC, recomendou-se que, nas conclusões, que houvesse a mudança, passasse a haver a doação das empresas. E isso passou a ser feito. Mas veja, nós chegamos a uma distorção enorme, revelada aí pela Lava Jato, essa coisa do percentual dos contratos da Petrobras e de outras obras e tudo mais, o que tornou esse sistema um sistema de financiamento público. Foi nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da doação das campanhas. Eu até fui voto vencido,
porque eu acho que esse modelo poderia ter sido aperfeiçoado. Veja, a própria JBS, que hoje é centro de tanta polêmica, ela doou formalmente, nas eleições de 2014, algo em torno de 450 milhões de reais. São os registros do TSE. Ora, isso não se justifica e choca todo observador, né? Quer dizer, como que uma empresa doa essa quantidade de recursos? As campanhas, por sua vez, se tornaram extremamente caras. Nós precisamos atuar, então, na redução dos custos da campanha, e acho que hoje um pouco a falta de recursos está levando a isso. Também a internet facilita um pouco, mas é evidente que nós precisamos de recursos para a campanha. E novamente no parlamentarismo, né, ministro? A campanha é baratíssima, né? Numa campanha, no parlamentarismo é irrisória. Agora, por exemplo, em 1º de outubro, serão realizadas as eleições autárquicas lá em Portugal, né? Sim. O custo previsto do gasto do Estado português com essa eleição é de 14, o equivalente a 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. O próprio presidente Marcelo Caetano realizou a campanha, você conhece, em Portugal, e por preços assim, que nós não imaginamos, simplesmente dando entrevistas e viajando um pouco para aqui ou para acolá. Portanto, as nossas campanhas se tornaram incomparavelmente altas. Veja que com custo realmente elevado. Veja que a presidente Dilma declarou que gastou alguma coisa como 360 milhões. Isso é a declaração formal no TSE. E estima-se que ela gastou muito mais, considerando a possibilidade de Caixa 2. Também o candidato Aécio declarou alguma coisa como 260 milhões de reais. Portanto, as nossas campanhas se tornaram muito caras, em função também do marketing e outras associações. Então, nós precisamos realmente rediscutir esse modelo e, felizmente, isso já vem sendo discutido. Agora, qual é a forma de financiar? Eu não sou contra o financiamento público. O problema é saber se ele será suficiente, mantido o sistema que aí está. Veja, nas eleições últimas municipais, nós tivemos alguma coisa próxima de 503 mil candidatos. 40 mil candidatos a prefeito e vice-prefeito e 460 mil candidatos a vereadores. Como que a gente financia isso com dinheiro público? É algo impossível. Como eu vou adotar critério para isso? Nessas próximas eleições, muito provavelmente as eleições nacionais, nós vamos ter mais de 30 mil candidatos. Como que se distribui? Qual é a medida para a distribuição dos recursos? Então nós temos que racionalizar o sistema, diminuir o número de candidatos. Você, Cláudio, fala Cláudio Neto fala do sistema português. O sistema português adota o modelo da lista, não é? A disputa se dá no partido e o partido pré-ordena a lista. Por isso os recursos vão para o partido e o partido faz a campanha. Isso faz a campanha muito mais barata, não é? Agora, nós estamos começando tudo, estamos discutindo, na verdade, o início de tudo. Partidos fracos, pouco representativos, não têm diretórios consolidados, não tem diretórios definitivos, todos os diretórios provisórios. Muitos partidos são carregados aí na pasta do presidente, a toda hora tem intervenção. E agora nós temos essa discussão sobre os recursos públicos que vão ser repassados aos partidos. Eu imagino que isso vai dar também muita polêmica. Ministro, eu tenho uma curiosidade que não é só minha, é de muita gente que eu conheço. O senhor tem muitos adversários, né? Ao longo da sua vida, o senhor é uma pessoa muito corajosa, diz o que pensa e acaba gerando aí algum desconforto em muita gente, mas tem também muitos admiradores, exatamente em razão do seu comportamento. E aí a pergunta que não se cala é o seguinte: quando o senhor se aposentar ou, enfim, se desligar do Supremo Tribunal Federal, cogita entrar na política? Cláudio Humberto, eu acho que não. Eu sou um apaixonado pela vida pública. Eu acho que a gente tem que contribuir na medida das nossas forças e tendo em vista as nossas posições, para que o sistema seja aprimorado. E essa é a minha preocupação. Eu tenho até brincado que, apesar das obras que a gente deixa ao longo da vida, na verdade, talvez as nossas maiores conquistas estejam exatamente naqueles pontos em que a gente impede que se faça algum absurdo. Então, me parece que, nesse momento, a minha função é um pouco essa. Mas eu também tenho consciência de que, na vida pública, a gente se qualifica
pelos amigos que tem e pelos inimigos que adquire. Então, realmente, e você sabe, você também é uma pessoa de posições e atrai também esse tipo de situação. Mas, certamente, se eu for convocado um dia para exercer uma função que possa contribuir, como eu já passei para o governo, como você sabe, nos conhecemos no governo Collor, depois Fernando Henrique, e fui advogado-geral da União, certamente estarei disposto a contribuir. Ministro Gilmar Mendes, falando ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes. Ministro, já que o senhor falou em inimigos, eu queria perguntar para o senhor de Rodrigo Janot, que recebeu do senhor fortes críticas essa semana. Entidades ligadas ao Ministério Público fizeram aqui manifestações públicas contra essa declaração. E eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte por que o senhor diz que considera o procurador-geral Rodrigo Janot o mais desqualificado que já passou pela história da Procuradoria. Por quê, ministro? Na verdade, essa crítica não tem nada de pessoal, e eu evito fazer críticas de caráter pessoal, embora neste caso até pareça que seja de caráter pessoal. Eu tenho a impressão que nesses anos da Procuradoria com o Janot, nós tivemos uma forte desinstitucionalização. Veja o clima hoje existente em Brasília. As delações são feitas sem observância da lei. A toda hora a própria Polícia Federal está apontando isso. Os vazamentos sistemáticos. Houve praticamente a reescritura, o refazimento da lei de delação a partir dos acordos. A lei, por exemplo, proíbe a divulgação dos acordos antes do recebimento da denúncia. O que faz a equipe de Janot? Submete o delator a uma cláusula que diz que ele renuncia àquele direito, permitindo que seja divulgado. Ora, é óbvio que esse acordo é um acordo que se faz a delator e procuradoria, mas que afeta terceiros. E essa norma não só protege o delator, essa norma da proibição, como protege terceiros. Isso foi completamente vilipendiado. E o Supremo homologou, como também os juízes homologaram isso. Essas práticas todas de ação controlada, obscura, esse último episódio da JBS, cada vez mais obscuro, toda hora surgem notícias. 2 procuradores, veja, ficaram meio pelo caminho nesse embate, aquele que foi preso e aquele outro que migrou de um lado para o outro, o famoso Marcelo Miller. Quer dizer, é uma desinstitucionalização completa. A impressão que me dá é que o Janot ou autorizou ou permitiu que se fizesse todo tipo de violação da legislação para atingir seus objetivos, que obviamente não são compatíveis com o Estado de Direito. Eu tenho dito, não se pode combater crime cometendo crime. Uma instituição como a Procuradoria, que tem na sua altaneria a defesa dos direitos, não pode ficar a toda hora fazendo vazamentos. Isso é uma infração que já não se aceita num agente policial. Mas isso passou a ser uma prática. Veja que a Folha de São Paulo noticiou que a Procuradoria fazia os vazamentos em off, as entrevistas coletivas em off onde havia vazamento. Veja, é possível isso, é possível conviver com isso, e é possível que este órgão atue perante a Procuradoria, o Supremo Tribunal Federal. O medo, as divulgações de, veja, Toffoli, o ministro Toffoli, o ministro Fux, ministro Napoleão, os ministros do STJ, foram alvos desse tipo de patifaria. Divulgavam que eles estavam numa delação ou coisa do tipo. Isso é prática de uma instituição que se quer séria. Portanto, não há mãos a medir. Certamente não passou pelo Supremo Tribunal Federal um procurador tão nefasto. Sem dúvida nenhuma, houve um quadro de vilipêndio das instituições. O que eu posso desejar ao Janot é boa viagem. Ministro Gilmar Mendes, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder, queria saber o que o senhor acha, o senhor que é ministro do Supremo Tribunal Federal já há um bom tempo, sobre essa proposta de um mandato de 10 anos, no máximo, para quem ingressar na mais alta corte do judiciário do país. Sabe, esse é um debate que se pode fazer. Nós sabemos que várias cortes constitucionais têm mandato, mas isso precisa ser ajustado num contexto mais amplo, se é que nós queremos isso. E veja,
O Supremo Tribunal Federal, talvez até por um milagre institucional, passou incólume nesse quadro de, quase incólume, diria eu, nesse quadro de desinstitucionalização perpetrado pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil. O que é um milagre. É um milagre por quê? Porque a sociedade, de certa forma, acompanha a formação dos quadros do Supremo Tribunal Federal, critica, o Senado, de alguma forma, faz um escrutínio, e o próprio presidente da República se vê às voltas com a necessidade de fazer um tipo de controle maior. Isso não ocorreu em relação aos outros tribunais. Veja o que aconteceu com a Justiça do Trabalho. Eu temo que esse improviso, essa proposta que tenha sido feita, seja realmente, se ela viesse a ser aprovada, não acredito que o plenário da Câmara sequer venha a aprovar, ela, sem um ajuste geral, ela certamente traria muitos problemas. Eu acho que se há uma instituição que, com todos os problemas, e tem problemas, ainda restou preservada no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Basta ver o exemplo dado pelo Supremo Tribunal Federal anteontem, ao declinar, conduzido muito bem pela presidente Carmen Lúcia, o aumento. Veja que no Brasil há um festival de aumentos. O Brasil virou, aqui é uma contradição interna, uma república corporativa. Os promotores ganham 60, 70 mil, os juízes ganham 60, 70 mil reais, o teto é de 33 mil. Então nós somos os bobos da história. Então, ministro, nessa direção, a gente vê aí, eu gostaria muito que o senhor discorresse mais sobre isso, que a Justiça tem um papel fundamental, né, na contenção dos gastos públicos, porque um reajuste, a importância dessa decisão ontem do Supremo é transcendental para o combate aos gastos públicos, né, porque o aumento na Justiça provoca um efeito cascata em todo o país, e inclusive em outros poderes, né, mas a gente vê, de outro lado, setores da Justiça que continuam custando muito caro ao país, entregando pouco na relação custo-benefício, é o caso da Justiça do Trabalho, por exemplo, e uma atitude assim de muitas dos setores da Justiça completamente atitude alheia, né, a essa crise que o país enfrenta e alheia também a essa coisa que o país está se debatendo para cortar gastos. Hoje eu estou vendo aqui no site Diário do Poder a notícia de que no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede em Salvador, eles publicaram um edital de concorrência, de licitação, para a contratação de personal trainer, de professor de ginástica para magistrados e servidores por nossa conta, por conta do imposto do cidadão. A Justiça tem muito a contribuir mesmo, além de exemplos como esse de ontem, não é, ministro? A Justiça tem muito a contribuir na contenção dos gastos públicos. Eu tenho a impressão que sim. E eu acho que nós temos um encontro, Claudio Beto, com a realidade. Sabe? Nós vamos ter que meditar e pensar num enxugamento da própria máquina. Nós temos hoje 24 tribunais regionais do trabalho. Era na fase do Brasil rico. Será que precisamos disso tudo? Eu mesmo estou fazendo um enxugamento, trabalhando no enxugamento na Justiça Eleitoral, no rezoneamento, as zonas eleitorais. O Rio tem a metade dos eleitores de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, e tinha o dobro de zonas eleitorais. Nós fizemos um enxugamento e agora estamos trabalhando nisso em vários estados. Nós vamos ter que discutir isso. Mas veja, o que é mais chocante, e você acompanha, por exemplo, a realidade do Rio de Janeiro, é o que lá ocorre. Juízes e promotores recebendo 60, 70, 100 mil reais, e o soldado que morre na favela com salário atrasado na faixa de 3, 4 mil reais. Professor sem receber salário, médico sem receber salário. Quer dizer, como que se convive nesse clima? Quer dizer, criou-se, na verdade, um tipo de aristocracia togada. Né? E depois, foi o que eu falei, inclusive, na discussão, quando nós recebemos no Supremo Tribunal Federal as associações de magistrados estaduais, eles estão nos usando. Por quê? Porque eles impediram o aumento do nosso salário para que eles ganhem ainda mais e se distanciem ainda mais do teto. Agora, isso tem que ser um enfrentamento no plano federal. Por quê? Porque os estados não têm força para enfrentar promotores, juízes e tudo mais. Então, ministro, mas não criaram o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público para isso também? Pois é, eu tenho a impressão de que o CNJ e o CNMP estão falhando nisso. Eles estão falhando nisso. Eu vim de Cuiabá esses dias e lá me falaram que
há um auxílio técnico para a compra de livros, computadores e coisas assim, para promotores, no valor de R$14 mil, que nenhum promotor está recebendo menos de R$70 mil. É razoável, né? Eu mostrei a lista dos pagamentos em São Paulo. Nenhum desembargador recebendo menos de R$70 mil líquido. Veja, o teto do Supremo Tribunal Federal está furadíssimo diante disto. E aí se vem pedir ao Supremo para alterar o salário para que outros continuem ganhando. E aí vem todas essas carreiras associadas. Defensor público, advogado da União, do Estado e coisa do tipo. Então, nós temos a grande chance de rearrumar isso, de emprestar um mínimo de decência a esse quadro. Tá certo. Para finalizar a entrevista, eu queria só que o senhor falasse o que o senhor pensa a respeito do voto obrigatório, que é uma coisa muito discutida aqui pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes, quando a gente toca no assunto da reforma política e que não está sendo abordado nessa reforma que está lá na Câmara Federal. Olha, nós temos hoje um índice de abstenção que varia, às vezes vai de 19% até, às vezes, 30%. Portanto, o nosso voto só é supostamente obrigatório. A multa que se paga por não comparecer é irrisória. De modo que eu não discutiria isso, não vejo como prioridade. O Chile acabou com o voto obrigatório e teve uma grande decepção, um alinhamento do eleitor, o que é grave, porque isso leva a uma deslegitimação nas próprias eleições. Fenômeno que ocorre nos Estados Unidos, que ocorre na Europa. Eu vejo esse discurso, mas eu não daria prioridade a esse tema. A gente agradece muito ao ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, obrigada, ministro. Bom fim de semana, hein? Olha, um abraço a vocês. É sempre um prazer falar com vocês. Um abraço, Cláudio.